Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. O tema de hoje é home office, retorno ao trabalho, novas legislações, testagens em tempo de Covid no ambiente corporativo e também vamos falar da vacinação por empresas no ambiente corporativo. O presidente Jair Bolsonaro anunciou recentemente que deve permitir a compra de vacinas importadas por empresas privadas, desde que certa parte seja destinada ao SUS. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp as advogadas Sheila Shimada e Yara Leal. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado pela presença. Doutora Sheila, tudo bem? Obrigada, Guga, tudo bem. Tudo jóia. Vamos discutir esse assunto. Doutora Yara, muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. Vamos começar falando do home office, uma prática que foi adotada nesses tempos de pandemia, né? Desde março de 2020, que nós estamos nos acostumando com essa prática. Eu quero saber de vocês primeiro, né? Como tem sido, né, o aspecto legal do home office, como o home office tem sido como regulamento, porque como prática já virou rotina de muitas empresas e muitas empresas não pretendem até voltar ao presencial 100%. Então eu começo com a doutora Yara. É regulamentado já o home office? Como é que funciona? O home office ele já é uma prática no nosso Brasil aqui há bastante tempo, há uns 15 anos. Muitas empresas já vêm implementando políticas de home office e a partir da reforma trabalhista, lá em 2017, em novembro de 2017, ela passou a constar na CLT. E aí a CLT trouxe várias regulamentações e guiou como os empresários devem fazer com que essa coisa aconteça, né? Como garantir que os seus empregados trabalhem de casa com segurança, garantindo segurança da informação, garantindo segurança para os próprios empregados do ponto de vista ergonômico. Então essas questões foram sim trazidas pela CLT e hoje virou uma realidade muito mais rápido do que a gente imaginou que ia acontecer. Enfim, todo mundo em março de 2020, como você mencionou, pegou o seu computadorzinho, aqueles que podiam, foram para casa pensando que iam ficar lá por 15 dias e aí a gente vai fazer aniversário de um ano já desse home office forçado em razão da pandemia. Em razão disso, muitas empresas se preocuparam como garantir segurança para os próprios empregados do ponto de vista ergonômico, como sentar de forma adequada, já que a legislação caracteriza isso como uma preocupação e uma obrigação do próprio empregador, como garantir o sustento deles para que eles consigam desenvolver as atividades de forma adequada, sem que isso majore o custo do empregado. Enfim, então, isso é uma realidade que se avançou muito rápido com a pandemia e hoje em dia as empresas realmente estão preocupadas em fazer com que isso funcione de forma adequada e depois da pandemia, né, conforme as atividades vão voltando ao normal, como isso vai continuar, se as pessoas vão continuar 100% em casa, se vai ser um modelo híbrido, então fique em casa e também no trabalho, se as pessoas efetivamente precisam voltar para o trabalho. Então as empresas estão ali entendendo como isso vai acontecer nesse pós-pandemia. Agora, doutora Sheila, como gestores enxergam essa prática do home office? Olha, na verdade, isso vai depender muito do operacional de cada empresa. É claro que a gente está falando que uma empresa de tecnologia vai ter um impacto totalmente diferente de uma indústria, né? Mas a adequação do home office, ela teve grande resistência por empresas que não estavam preparadas tecnologicamente para receber esse tipo de comportamento dos empregados. Então, vamos dar um exemplo. Tinham empresas que tinham muitos servidores e todos os computadores já estabelecidos no próprio estabelecimento comercial. Agora, outras empresas já estavam adequadas mais a um ambiente de nuvem, mais a um ambiente de mobilidade, onde as pessoas pegavam um notebook e já iam para os seus respectivos clientes, apresentavam as propostas. Então, a gente tem um aspecto operacional e cultural de cada nicho muito importante para avaliar esse impacto. Agora, juridicamente, como a doutora Yara falou, era algo que já vinha sendo previsto na CLT. O que a gente tenta hoje se adequar são as novas situações, no sentido de como vão ser calculadas as horas extras, como que você vai fiscalizar aquele tipo de funcionário. Vale a pena aqui falar um parênteses muito engraçado que eu já vi dentro da nossa prática de atuação, consultas no sentido de eu posso filmar o meu funcionário trabalhando lá para garantir que ele está trabalhando?
Eu falei assim, olha, não vejo vedação, mas assim, é meio neurótico você fazer isso, até um pouco inviável para o trabalho. Então, eu acho que o principal ponto é entender quem você é e para onde você está caminhando nesse novo espaço de conceito empresarial no novo normal. Agora, dentro disso é interessante, né? Qual que é o limite disso? Qual que é o limite das cobranças dentro de um home office? Porque chegamos num ponto, né, que o tráfego de informação é muito grande, né? Então, você acaba se dedicando o tempo todo ao trabalho. Eu acho que isso é uma mudança, né, de comportamento do ser humano. Como que essa mudança vai se adequar na lei, doutora? Bom, o teletrabalho, que é o home office preponderantemente desenvolvido fora fora da empresa, ele é desenvolvido preponderantemente na casa do empregado, ele é uma exceção legal do controle de jornada. A gente tem 3 exceções legais. O cargo de confiança, então os gestores não controlam jornada, as pessoas que desenvolvem atividade externa, que elas não é possível controlar, porque o empregador não sabe se ele está no banco, se ele está na natação do filho, se ele está trabalhando, então é impossível fazer esse tipo de controle. E agora o terceiro, que é o teletrabalho. Então, eles teriam uma exceção legal para o controle, porque da mesma forma da jornada externa, o empregado tem liberdade de fazer o trabalho dele de acordo com o tempo dele, porque o controle dele é feito por produtividade e não mais por tempo à disposição. Então, ele não vai estar necessariamente 8 horas à disposição do empregador, ele pode fracionar, trabalhar mais num dia, menos no outro. O importante é que ele entregue a demanda que foi pedida. Mas isso funciona para as empresas que não têm esse controle. As pessoas que trabalham dentro do horário comercial, que trabalham com venda, com atendimento para o cliente, isso acaba ficando inviável, porque ele precisa estar disponível das 8 às 5, das 9 às 6. Então, depende muito de cada uma das empresas. E pensando nisso, muitas empresas que estipulam um controle de jornada alternativo vieram à tona e cresceram muito nessa pandemia. E o que é esse controle alternativo? A gente faz o controle de forma remota. Então, a gente pode fazer pelo computador, por meio de login log-off, por meio do celular, por controle biométrico no seu próprio celular. Então, não necessariamente o empregado precisa ir até a empresa para colocar o dedinho lá no ponto ou assinar o livro para efetivamente ter um controle de ponto. Então, a gente consegue fazer o controle de jornada desses empregados, ainda que eles estejam à distância. Tem também, por exemplo, controles de tempo de resposta. Então, se o empregado para trabalhar, para ir assistir o filme da tarde, por exemplo, a sessão da tarde, então tem um tempinho, você tem que responder até 15 minutos, então não pode ficar mais tempo sem responder, porque dá a ideia de que ele não está à disposição da empresa, então ele não estaria trabalhando, logo não receberia por aquela hora. Então hoje existem várias formas, vários mecanismos que garantem a possibilidade de fazer o controle de jornada e aí não se enquadraria nessa exceção legal da CLT. Agora, como é que fica, por exemplo, né, uma advertência? O funcionário não respondeu em X minutos. O que prevê a lei? Ou cada empresa faria a sua regra? Como é que funciona? É importante que todas as empresas tenham isso muito claro com seus empregados. Então, a gente sempre aconselha, olha, o ideal, já que as pessoas estão trabalhando de casa, vamos dar orientações básicas de como seguir, vamos fazer uma política, nessa política vai prever o que eu espero de você, dos empregados, o que os empregados esperam de mim, o que eles podem contar comigo, o que eu posso contar com eles, e se aquelas regras não forem observadas, aí é possível de punição. Então, pode ser uma punição oral, uma advertência escrita, uma suspensão, e dependendo da quantidade de punições ou da gravidade do ato do empregado, a gente pode até entender que tem uma dispensa por justa causa. E Guga, eu queria só pegar um gancho da última pergunta que você fez, que você disse o seguinte: existe um tráfego de dados muito grande com essa questão do home office. E aí eu queria trazer um dado interessante, que o ciberseguro para as empresas, ele no mínimo dobrou depois que começou o lockdown na pandemia. Isso por quê? Porque o lockdown ele foi uma medida inevitável. De repente estava todo mundo em casa e a gente tinha que usar o próprio Wi-Fi doméstico, sem aquele Wi-Fi já com a segurança de tecnologia da informação que é fornecido pela empresa, e aí eventualmente os dados da empresa podem ser roubados porque ele está usando um Wi-Fi compartilhado. Então, muito dessa segurança de dados foi um grande problema para os empregados, assim quando todos os funcionários foram para home office. Então, vale a pena aqui destacar só que a única saída que foi encontrada, né, pelos empresários durante esse período foi o seguro de cibersegurança. Só que esse mesmo seguro, naturalmente, né, ele no mínimo dobrou de preço, segundo as pesquisas que foram realizadas lá para maio, no começo da pandemia. Agora é interessante, eu ia te perguntar
Outra coisa, será que mudou um pouco o comportamento dos gestores e a gente está numa fase mais de entrega de resultados do que de controle? Eu vejo essa tendência nitidamente, até mesmo porque um gestor ele precisa cuidar dos resultados da empresa. Então, o microgerenciamento, ele foi praticamente afastado com essa questão da home office. E aí, como que o gestor vai responder para o seu superior ou responder para a própria empresa em resultados, se ele vai ficar justificando porque o empregado fez aquilo, porque o empregado fez aquilo outro? Isso não é o papel do gestor. Então, naturalmente, até os microgerenciadores tiveram que mudar essa característica tão, ao meu ver, negativa na gestão de pessoas. Então, hoje, com certeza, eu vejo uma tendência em todos os segmentos que eu tenho contato de entrega de resultado em detrimento do microgerenciamento. Exato. E outra coisa, acho que cada profissional acabou aproveitando o seu melhor. Tem gente que às vezes trabalha melhor à noite e consegue fazer a entrega devida, exigida pela empresa. Você vê essa tendência mesmo, né? Ela é muito nítida. Inclusive, os softwares de gestão, eles estão medindo muito mais do resultado do que o que a pessoa está fazendo. Porque até que ponto você vai ferir a liberdade, você vai ferir a individualidade daquela pessoa que já está dentro da sua casa, às vezes com um familiar do lado que também está trabalhando. Então, essas questões muito sensíveis, elas perdem tanta relevância com relação à entrega do resultado. Ou seja, por que eu vou querer interferir na vida pessoal do meu funcionário que está dentro da casa dele, falar para ele assim, olha, você não entregou porque demorou mais de 1 hora. Ele fala assim, eu tive um problema pessoal, eu estou na minha casa, eu tive um problema de saúde. Então, entrar nessa seara é antiprodutiva. Então, essa tendência que você mencionou, ela é muito real desse pós-lockdown e até no novo normal, acredito. Agora, doutora, tem situações que são, no mínimo, interessantes. Por um lado, o home office, ele gera um corte de custos da empresa, porque diminuição de custos de aluguel, custos diários, parece que não, mas é o cafezinho, são despesas corriqueiras de um escritório que o consumo é alto, porém gera algumas despesas a mais também para quem está em casa. Como balancear isso? As empresas têm pensado nisso? Sim, as empresas pensam, inclusive a própria legislação, a própria CLT traz essa questão, que todos os gastos, né, podem ser combinados com o seu empregador, mas o custo do trabalho tem que ser arcado por ele. Então, o que a gente vê hoje, durante a pandemia, são muitas empresas oferecendo para os seus empregados uma ajuda de custo fixa, um auxílio conexão, que normalmente a gente está chamando, para ajudar nos custos com a internet, com a água, com a luz, dependendo do local, até com ar-condicionado, porque tem lugares que são muito quentes. Então, isso sim tem sido uma tendência, até como uma forma de incentivar as pessoas a continuar produzindo mais, para eles não ficarem desamparados. A empresa está economizando com algumas coisas e eu estou gastando mais. Então, acaba gerando um conforto no empregado, um maior engajamento, um comprometimento dele maior. E a empresa, por outro lado, também está passando por um monte de transformações. Não necessariamente ela está efetivamente economizando, porque às vezes perdeu receita, perdeu cliente. Então, acaba sendo uma situação que todo mundo se beneficia, o empregado fica amparado, a legislação já prevê isso, inclusive é uma obrigação legal, e o empregador também ali tem uma economia com esses custos que acabam sendo indiretos. Então, sim, funciona muito bem. Agora, Sheila, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Teve casos que você tenha observado entre seus clientes ou pessoas que você conversa, que o gestor não aceita o home office, de repente ele fala, não tem outro jeito, o meu ramo de atividade não permite isso. Como lidar com isso? Olha, eu não vi esse gestor no setor de tecnologia, mas em setores, principalmente onde a gente está tratando de empresas familiares, de indústria e de varejo, eles têm essa dificuldade, até mesmo porque, vamos entender o perfil de cada funcionário, né? Quando a gente está falando de um desenvolvedor de software, a gente está provavelmente falando de alguém muito jovem, que tem ideias super criativas, que se preocupa com a entrega porque ele é apaixonado pelo trabalho. Quando a gente está falando numa empresa, né, de varejo, por exemplo, uma empresa que entrega baterias para carro, a gente está falando do motoboy, a gente está falando da vendedora lá de balcão, a gente está falando de um perfil totalmente diferente. Então, assim, esse gestor, ele tem uma preocupação real que aquele funcionário não tem o perfil de dar o sangue pela empresa, porque, vamos dizer assim, ele é chão de fábrica, sabe aquele velho termo? Então, esses gestores, eu acho que a gente tem que sempre ponderar, eu costumo sempre olhar os dois lados, que ele está tomando uma atitude antinatural nesse movimento aí da pandemia, de ainda tender para um microgerenciamento, mas, por outro lado, ele tem razão
né? Ele tem motivos para isso, porque ele sabe quem são os funcionários dele. Então, o que a gente vê acontecer são sistemas de semi-gerenciamento. Então, por exemplo, eu coloco eu vi esses dias um celular que ele captava via reconhecimento facial aonde o motoboy estava e como ele batia ponto pelo celular. Então, são sistemas de semi-gerenciamento que vão se adaptando para cada mercado. Acho que não dá para a gente responder a mesma dor de um cliente de TI para a dor de um varejista, né? Que ele sempre luta muito pela margem, ele paga uma alta carga de CLT, então são perfis totalmente diferentes. Mas a adequação que eles estão fazendo é esse semi-gerenciamento que, ao meu ver, é necessário em função do perfil que a gente está tratando. Exato, acho que cada perfil, né, tem uma peculiaridade, porém o que eu vejo bastante também, e gostaria da tua opinião, Sheila, muitos ramos de atividade, né, o funcionário precisa manter um padrão que às vezes você, tendo o controle deles no dia a dia presencial, é muito mais fácil, porque ele está levando o nome da sua empresa, e aí eu vou usar um exemplo que você deu, o motoboy. É a mesma coisa que o motoboy vai entregar um produto da sua empresa sem máscara, por exemplo. Ele chega, a sua empresa que está chegando na casa do cliente e o funcionário não está tomando o devido cuidado. Como se precaver disso? Na verdade, tem dois aspectos aí da sua pergunta, tá, Guga? O aspecto jurídico e o aspecto operacional. Então, o que eu vejo acontecer nas empresas é o seguinte, eu atuo muito com contratos. E sempre que eu vou fazer um contrato, eu quero entender qual é aquela cultura, quais são aquelas pessoas, como elas funcionam, porque simplesmente elaborar um documento que vai ficar arquivado e não vai ter efeito nenhum, né, como esses termos de conduta ética, como essas orientações para os funcionários, é inócuo, né? Agora, o que realmente está fazendo a diferença, lógico que para grandes corporações isso é necessário, mas o que faz a diferença para o pequeno e médio empresário é a conscientização. Então, a conscientização para aquele pequeno e médio empresário ela é muito mais eficaz do que um sistema de código de ética ou de governança corporativa. Quando a gente está falando de uma grande corporação, esses documentos já são essenciais. Então, de novo, a gente cai para aquela análise de perfil novamente, mas evitar que isso aconteça, ela tem dois viés. Se eu estou olhando para uma empresa que ela é pequena ou média, vai depender da capacidade de convencimento e liderança do gestor. Se a gente está falando de grandes empresas, aí vai depender de uma governança corporativa e mecanismos de sanção. Agora, uma outra pergunta, Sheila, qual que é o legado que o home office deixou depois dessa pandemia, que na verdade nós ainda estamos passando por ela, estamos numa segunda onda, acho que muita gente que tinha voltado presencial acabou voltando para o home office, mas na sua opinião, qual que é o legado? Olha, eu vou dar a minha opinião, né, que ela tem um viés totalmente corporativo e empresarial, e aí eu queria perguntar a opinião da doutora Yara. Vamos ver o viés corporativo e o viés jurídico. Exatamente. O que eu vejo que, assim, um dos grandes benefícios que aconteceram nessa pandemia, pode até parecer um paradoxo, mas foi o encurtamento de distância entre relacionamentos. Então, empresas do Brasil que jamais pensaram em se relacionar ou ter um fornecedor ou um cliente em outros países, agora estão conseguindo, né? Empresas que elas eram bairristas, elas tiveram que expandir. Então, por mais que a gente teve que ficar um período em lockdown, o que aconteceu foi que os mecanismos de tecnologia acabaram encurtando as distâncias e essa miscigenação de ideias, de cultura e esse aproximamento de pessoas, ele trouxe uma série de vantagens, inclusive uma expansão de consciência para o empresário. Entender a sua opinião, Yara. A minha opinião é, voltando na pergunta que você fez, né, como que os gestores que não eram muito a favor, a minha opinião jurídica é que sim, é possível. Porque acabou que as pessoas não tinham escolha. Ou elas iam para casa e desenvolviam as atividades de casa, a não ser aquelas pessoas que eram atividades essenciais, que trabalhavam em mercado, em farmácia, com transporte de alimento, mas as pessoas que não trabalhavam com atividade essencial não tiveram opção. Então foi uma obrigação, todo mundo teve que ir para casa. Então a mensagem é sim, é possível, a legislação já existia e essa pandemia e esse lockdown só aceleraram esse movimento que já engatinhava aqui na Justiça do Trabalho, já engatinhava no nosso mundo jurídico e no mundo trabalhista, para garantir ali um pós-pandemia de um jeito mais tranquilo, mais fluido, talvez um modelo híbrido, porque esse contato, né,
pessoal também é importante, esse relacionamento social com a cultura da empresa, essa disseminação, ela é importante. Então, sim, é possível, e agora esse pós-pandemia, com certeza, isso vai ser uma realidade muito quente no nosso cotidiano. Agora, Yara, como eu falei, né, a gente está passando aí por uma segunda onda, ainda um momento difícil. O funcionário ele pode se recusar a voltar presencial? Essa é uma pergunta muito polêmica, porque faz parte do poder diretivo do empregador. Quem decide quando o empregado volta ou não é a própria empresa, é o próprio empregador. A não ser que tenha algum atestado médico que garanta que ele tem que ficar em casa, alguma condição que prejudique o retorno da atividade, mas a gente precisa ter um respaldo médico. Porque senão, se ele não voltar, isso pode inclusive caracterizar abandono de emprego, que é uma das causas para dispensa por justa causa. Então, ele não pode, a não ser que tenha uma justificativa legal, e aí nesse caso ele vai ser encaminhado para o INSS para receber algum tipo de benefício previdenciário. Quer dizer que só o fato da pessoa ser grupo de risco, ela não dá essa prerrogativa de você voltar ou não, é isso mesmo, né? Não dá essa prerrogativa, a não ser que tenha um atestado médico que justifique. Mas aí cai na questão que você mesmo disse do INSS, mais que 14 dias afastado, ele vai para o INSS. Exatamente. Então, os primeiros 14 dias, quem paga é a empresa, é uma responsabilidade da empresa. Depois do 15º dia, quem paga é o INSS. Mas o INSS está com muitas demandas, então as avaliações, as perícias pelo INSS estão demorando muito. Então, esse é um risco para o empregador, né? Porque até que ele não receba o benefício previdenciário, o empregado não pode ficar à mercê aí de como viver. Então, a Justiça do Trabalho já tem muitos precedentes que, enquanto o INSS não garantir o sustento, é uma obrigação da empresa, sim, pagar esse benefício. Sheila. Tem só um detalhe assim, que eu acho que é importante salientar, que é o empregado funcionário, que pode ter XY cargos, que viaja. Então, ele eventualmente, né, não está tendo esse perigo, ele não é um grupo de risco, ele pode não ter nenhuma característica individual, mas existem precedentes que falam que se ele está indo para um local que está extremamente contaminado, classificado como fase vermelha, etc., ele poderia, em tese, se recusar aí, porque ele já tem dados. Ele fala assim, olha, eu estou aqui fazendo o meu home office no meio da montanha, né, onde o próximo ser humano tem 5 quilômetros de distância e agora você quer me mandar para Nova York porque o novo presidente abriu as fronteiras. Pico da, né? Aí você fala pandemia. assim, olha, eu não sou grupo de risco, posso até ser assintomático, mas vamos lá, você está me mandando para Nova York, né? Ou então você está me mandando para Marília, que está na fase vermelha. Então, nesses casos, assim, seria uma ou boa... Ou para o norte do país, que hoje é o pico para a Amazônia, exato, né? Então, assim, isso não é uma questão do funcionário, mas é uma questão da localidade. Então, aqui assim, a gente fala de proteção da vida das pessoas, em geral, né? Do funcionário. Nesse caso, existem precedentes que falam, sim, ele pode se recusar. Agora, como a gente lida, né? Acho que em qualquer ambiente corporativo, sempre tem aquele colaborador que, de repente, não usa máscara no nariz, no queixo, não toma o devido cuidado. E quando você trabalha em grupo, né? Acontece isso. Como lidar com isso? Como o gestor deve lidar e como a pessoa que às vezes está no mesmo nível hierárquico deve lidar com isso e às vezes a pessoa que está até no nível inferior. Como lidar com essa situação? Bom, esse tema é muito relevante neste momento, né? Que a gente estava pensando, principalmente depois de dezembro, que o ano ia mudar e as pessoas iam voltar para o trabalho. Tudo acabou. O ano mudou, a pandemia acabou, exatamente. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, essa tem sido uma pergunta muito recorrente para a gente. E, na verdade, é uma obrigação do empresário fiscalizar as regras de saúde e segurança. Porque se acontece alguma contaminação lá, isso pode sim ser caracterizado como um acidente de trabalho, uma doença do trabalho. Então, é uma obrigação do empregador garantir que todo mundo use máscara, que garanta o distanciamento social. E se eventualmente alguém não cumprir esse tipo de regramento social, né, que a gente tem tanto ouvido falar há um ano já, o empregador pode advertir, pode suspender e pode também... Ele entra na mesma sanção de falhas no trabalho corriqueiras. Então, é advertência, depois da terceira advertência, uma suspensão. E aí pode até ser mandado embora por justa causa. Por justa causa. Pode também ser mandado embora por justa causa no primeiro momento, dependendo da gravidade. Então, vamos supor que ele sabe que ele está com algum dos sintomas. E aí ele chega e não comunicou, ele chega no ambiente de trabalho e de repente dá um espirro perto de todo mundo.
Então, nesse caso... isso pode dar uma justa causa. Pode dar uma justa causa de forma imediata. Não precisa observar essa gradação. Então, a gradação, sim, é importante para garantir segurança jurídica, mas ela tem muito a ver com a gravidade do ato faltoso. E, Sheila, como a gente orienta, né, os funcionários a cumprirem? Olha, eu costumo dar uma orientação de sempre documentar. Porque hoje, muitas vezes, né, principalmente na Justiça do Trabalho, a gente vê mensagens de WhatsApp, a gente vê provas testemunhais, e isso funciona muito bem na Justiça do Trabalho, inclusive com testemunhas, né? Mas se a empresa já se precaveu e já se preocupou em, por exemplo, soltar uma circular, aquilo pode ser que não impacte na vida do funcionário, mas ele já estava avisado. Então, eu vou fazer só uma analogia, quando a gente estava tratando lá da lei anticorrupção, né? A lei anticorrupção, ela fala muito sobre penalizar a pessoa jurídica por atos de corrupção dos gestores, etc, etc. E como que a gente se preveniu naquela época? Se preveniu através de circulares. Então, mostrava para o gestor, olha, se você fizer um acordo com um ente público, dando um caixa 2 para cá, você vai ser demitido porque a empresa é contra isso e tal, e tal, e tal. Era a única defesa que aquela pessoa jurídica poderia ter. Então, eu caminharia para nesse mesmo sentido, olha... Eu não posso controlar, né? Eu não posso amarrar o meu funcionário ou colar uma máscara nele, mas eu posso soltar uma circular falando assim, olha, as normas sanitárias de segurança são essas, 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 essas. Saiba, as consequências estão aqui. Agora, você tem o seu amplo campo de liberdade para agir como você quiser, só que você vai sofrer as consequências. Só complementando esse ponto, o que a gente vê muitas empresas fazendo são manuais de compliance. Porque assim, na Justiça do Trabalho, né, principalmente agora que a gente pode falar em fiscalizações recorrentes em razão da doença, a comunicação sim é importante, muito importante para prevenir os interesses da empresa. Mas pensar em treinamentos, colocar vídeos institucionais, passar por formulários. Então, antes da pessoa começar a entrar, você sabe o que é o corona, você tem algum sintoma, você teve contato com alguém, você sabe como funciona o isolamento, a sua obrigação de comunicar algum caso de contágio. Então, essa comunicação é importante, mas o compromisso da empresa treinar, informar, fiscalizar, também garante essa segurança, esse respaldo jurídico numa eventual contaminação, numa eventual ação trabalhista, numa ação do Ministério Público. Agora, no dia a dia da cobertura jornalística, a gente acaba vendo muito, por exemplo, empresas que mantêm os funcionários informados de tudo. Às vezes, empresas grandes, com 3, 4 mil funcionários, olha, mandam um boletim essa semana, tivemos 5 contaminados na unidade e tal. E outras que preferem deixar assim por baixo do pano, né? Alguém se contaminou, não vamos falar para ninguém, para não causar alarde e tudo mais. Qual que é a postura correta? Não existe certo e errado, acho que é uma cultura organizacional. Eu sempre parto da premissa de que a transparência, ela é sempre o melhor caminho, porque as pessoas se sentem seguras e se eventualmente vazar alguma informação, ninguém vai se sentir enganado. Eu só levanto uma informação aqui muito importante, uma yellow flag aqui, de que é em relação à proteção dos dados. Então, assim, eventualmente, se teve algum tipo de contaminação, 5 pessoas contaminadas, por exemplo, essa informação é legítima, mas não falar o dado, o nome da pessoa, o que aconteceu, aonde ela é, para que ela não consiga ser identificada. Porque isso pode ferir depois, principalmente da Lei Geral de Proteção de Dados, né? O vazamento de dados pessoais que foi exposta, e isso gerar um problema maior para a empresa, né? Que é a exposição e algum dano moral para aquela pessoa que teve esses dados expostos. E Sheila, nós vamos rapidinho para o intervalo nesse Alesp Cidadania. Daqui a pouco a gente volta. Nosso tema de hoje é práticas corporativas de home office e prevenção na volta ao trabalho presencial. Eu volto já já, não sai daí. Estamos de volta, esse é o Alesp Cidadania de hoje, que aborda o tema e volta ao trabalho presencial, home office e também protocolos dentro do ambiente corporativo, como testagem e vacinação. Recebo aqui na Rede Alesp a doutora Sheila Shimada e a doutora Yara Leal, são advogadas especialistas no tema. Mais uma vez, quero agradecer a participação de vocês, terem aceito o nosso convite. Eu volto nesse segundo bloco, vocês falaram uma coisa muito importante, que é a empresa preservar o dado aí dos contaminados, né? Para
que não haja uma exposição, porque afinal a empresa, o departamento médico, ele é obrigado a comunicar às autoridades de saúde, né? Mas isso não precisa ser comunicado à empresa inteira, né, Sheila? Exatamente. É muito importante, como no bloco anterior a doutora Yara falou, que a empresa não divulgue os dados dos funcionários para a própria empresa. Mas a gente tem que lembrar que existe uma obrigação do médico do trabalho e dos agentes de saúde de comunicar todos os dados em sigilo para o governo federal, para que a gente tenha, para que o governo tenha, né, essa capacidade de discernir onde está o maior foco de doença e fazer esse maior controle. Então, era só esse adendo que era relevante a gente saber. Agora a gente falou um pouco no primeiro bloco dos protocolos, né? As pessoas que de repente não seguem o protocolo, elas podem aí ser mandadas embora até por justa causa, né? Mas aí eu lhe pergunto, e se a empresa não tiver um protocolo adequado, como o funcionário pode se resguardar? Bom, o funcionário precisa seguir as regras sociais. Então, assim, usar máscara, lavar a mão, ter o distanciamento social, espirrar no braço, isso é uma regra que a empresa precisa seguir, mas ele está cansado de saber, né? Isso já não é mais segredo para ninguém, então ele não pode alegar desconhecimento. Então, ainda que a empresa não fiscalize, não tenha um manual de compliance, não tenha essas informações muito claras, ele pode ser sim penalizado, só que essa gradação precisa ser observada. E aí, Guga, eu acho interessante falar um ponto, não agora com relação ao funcionário, mas as obrigações que o empresário tem que ter dentro de cada segmento. Vamos lembrar que quem vai determinar quais são as normas sanitárias para aquele empresário específico seguir vai ser o seu próprio município. Então, por exemplo, o município... Ou a entidade representativa também, que criou alguns protocolos, né? Também. Agora, aquele município específico, ele pode até aplicar multas. A gente vê que São Paulo tinha uma gestão totalmente diferente de outros municípios com relação a isso. Então, eu vou só citar alguns exemplos. Por exemplo, quem tem maquininha de cartão tem que higienizar a maquininha. As pessoas, os empresários que estão em restaurantes têm que garantir o distanciamento. Isso são normas que, para alguém que tem um escritório, não é observada. Mas quem está ditando as normas que vão ser sancionadas são sempre os municípios. Então, prestar sempre atenção nas normas orgânicas que o seu respectivo município, ou o município da sede ou das filiais, estão elaborando. Porque às vezes tem uma empresa, isso já aconteceu, que ela tem a sede, por exemplo, em São Paulo. E ela tem uma filial em São Bernardo do Campo, outra filial em Osasco, outra filial em Pindamonhangaba e em outros estados. E ela solta uma norma geral para todas as filiais com base nas normas de São Paulo. Então, é só tomar muito cuidado para verificar que quem vai determinar as normas sanitárias para a empresa é a entidade local. Sim, prefeitura, no caso, exato, que é quem é responsável por isso, né? Agora, um outro fator que é bastante discutido é a testagem, hein? As empresas devem fazer, existe alguma recomendação? Como é que funciona? A testagem, ela realmente deixa todo mundo mais seguro? Uma vez eu vi um caso, por exemplo, desses testes rápidos, que às vezes dá negativo, positivo, aí a pessoa vai para um PCR, dá negativo de novo. Como a empresa deve proceder nesses casos? Esse tema a gente começou a discutir no começo da pandemia e a gente não vai parar de discutir isso porque não existe uma resposta. O fato é que, assim, existem empresas que querem fazer a testagem para garantir uma segurança maior. Por exemplo, no Distrito Federal é obrigatória a testagem. Os empregados só podem voltar a trabalhar se as empresas pagarem a testagem, tanto que teve um monte de briga judicial, porque as empresas já estão sofrendo tantos prejuízos, vão ter mais um gasto, né? E não necessariamente essa testagem vai garantir segurança, porque ele pode testar hoje e não estar com o vírus hoje e amanhã pegar, voltando para casa. Então, a efetividade disso é muito discutida. Existem municípios que a testagem é obrigatória e existem municípios que não. Na nossa opinião jurídica garantir a segurança, fiscalizar, fazer o questionário recorrente, acompanhar os empregados, acompanhar de perto, olhar se eles estão dentro da empresa, ver se tem algum tipo de sintoma, acompanha, vê as pessoas. E não só dá os formulários, e não só, enfim, fiscaliza isso de longe, sabe? É importante esse acompanhamento próximo, porque a gente está falando de uma responsabilidade social e não só de uma responsabilidade empresária. E isso cabe também para os próprios colaboradores. Então, quando você até perguntou no outro bloco, se as pessoas que estão abaixo, né, se o gerente comete algum problema, espirra errado, está sem máscara, como que o empregado de baixo deve se comportar? Não existe regra. Se a empresa é muito próxima, se tem uma cultura informal, acho que cabe,
põe a máscara, vamos conversar. Se não, às vezes tem muitas empresas que têm canal de denúncia. Então, denuncia nesse canal de denúncia para que a própria empresa tome alguma medida. O que não dá é para a gente fechar os olhos. Essa é uma responsabilidade de todo mundo. Então, todo mundo precisa Vocês tiveram muita procura de reclamações em relação a isso, de funcionários preocupados e com medo do ambiente de trabalho que era proporcionado, ou a procura foi maior por empresas querendo se resguardar, né, numa situação como essa? Como é que foi o cenário? Olha, a gente foi muito procurado por empresas. As empresas preocupadas com os seus próprios colaboradores, que isso tem sido uma realidade. Cada vez mais os RHs, as pessoas de recursos humanos estão sendo cada vez mais valorizadas para garantir um ambiente melhor, um engajamento melhor, uma produtividade melhor. Então, as empresas realmente procuraram muitos escritórios para garantir esse ambiente seguro e saudável. Os empregados, claro que ficaram assustados, todo mundo ficou. Mas, no fundo, o que a gente entendeu ali é que essa preocupação é muito legítima, mas eles se sentiram amparados, respaldados pela empresa, pelas notícias, pelo governo, enfim. É um movimento orgânico ali que está todo mundo tentando se adequar, mas as empresas realmente estão muito preocupadas, até porque isso tem impacto nelas do ponto de vista financeiro e até reputacional. Então, isso sim agrega valor, né? Essa preocupação com o empregado agrega valor e elas estão preocupadas com isso. Já do meu lado, a procura foi um pouco diferente, né? As empresas, elas estavam... A gente teve fases, então assim, março de 2020, qual que era a primeira preocupação? Eu preciso devolver o meu imóvel, como que eu faço a rescisão do meu contrato de locação, como que eu renegocio o aluguel? Então, assim, março, abril, basicamente a gente falou de renegociação dos imóveis onde as empresas estavam. Depois, abril, maio, a gente já começou a ver muitas MPs sendo convertidas em lei, inclusive uma bem impactante para o direito do trabalho, mas muitas dessas MPs, elas concediam benefícios fiscais. Então, como as empresas se adequavam nesses benefícios fiscais, porque a gente sabe que para a grande maioria das empresas, a primeira conta que elas deixam de pagar é sempre o tributo, né? E logo depois a gente teve uma readequação operacional, né, das empresas. E, infelizmente, Guga, eu preciso falar que já era previsto e realmente aconteceu. Muitas empresas fecharam e as primeiras foram as pequenas. Então, essa outra parte, né, vamos dizer assim, mais para outubro, novembro, era mais no sentido de como que a gente vai dividir o prejuízo entre os sócios, porque a gente está fechando as empresas, né, ou então a gente está sendo incorporado por uma maior. Então, o caminho da pandemia, e eu não sou a mãe de Ná, mas já previa isso lá em março, era o seguinte: quem não se reinventar completamente na questão operacional, ela não vai sobreviver até o fim do ano. E isso foi o que aconteceu, foi muito triste ver, principalmente o pessoal do setor de engenharia, de construção civil, as pequenas empreiteiras, eles foram um dos primeiros, porque eram onde a cultura era mais rígida. Então, num grande resumo, assim, de 2020, março a dezembro, eu posso te falar que quem não sobreviveu foram aqueles empresários que não souberam mudar. Exato, foram inflexíveis, né, diante de todo o problema que nós passamos. Eu quero aproveitar o gancho dessa tua resposta, Sheila. Como é que você vê 2021? Que 2021 até agora é um ano sem incentivos do governo, né, em nenhuma área, né, nada prevendo para o mercado corporativo, para manter empregos também. Como é que você vê a situação? Porque, assim, falando em termos de epidemia e pandemia, nós vivemos um momento pior do que do começo do ano, né? Como é que você vê esse comportamento? Olha, essa pergunta, ela precisa que eu me apresente antes, né? Então, eu não tomo posição política, né? Claro. E eu tenho uma análise muito técnica do que seria o caminho da economia para esse 2021. E é inevitável dizer que são os empresários e a classe média que vão pagar grande parte da conta, né? Porque o governo gastou muito em 2020. A gente teve uma série de embates políticos que eu digo assim, sabe aquela analogia? Vamos colocar um elefante branco no meio da sala. Aí a gente olha para o elefante branco e não vê tudo o que está acontecendo. Então, assim, tiveram discursos odiosos de políticos, embates,
brigas ideológicas, etc. E no meio dessa confusão, ninguém viu o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo foi a reforma da Previdência, né? O que estava acontecendo foi uma série de incentivos fiscais que o Brasil não vai ter como arcar, né? Outra coisa que estava acontecendo foi, a gente não tem mais como se recorrer de uma política que a gente já tinha há muitos anos de pedir empréstimo internacional, porque a pandemia foi algo global. Pois é, a crise econômica é mundial. Não adianta, né, a gente pensar que é só o Brasil, não. Né? Não, a gente sempre... O desemprego nos Estados Unidos vem aumentando cada vez mais de forma galopante, né? Exato. Então, assim, essas questões e a quantidade de medidas provisórias que foram convertidas em leis no ano de 2020, elas vão trazer uma consequência inevitável que vai ser a população pagar pelo rombo da pandemia. E isso vai ser muito difícil para esse 2021. Então, a minha previsão com relação ao andamento das empresas existe a possibilidade de crescer? Existe, mas não para todos os setores. Então, a gente vai ter que compreender que, principalmente o setor alimentício, é muito engraçado que a gente compara dois setores que tratam da mesma coisa, que é restaurante e supermercado, né? Os dois vendem comida. Mas para restaurante, 2021 vai ser muito pior do que para os supermercados. Outra questão, assim, as indústrias. Teve uma reportagem muito interessante que eu uso como exemplo sempre, que as indústrias de papel higiênico industrial pararam de produzir e as indústrias de papel higiênico residencial não tinham mais como produzir mais papel higiênico industrial. Então, entender esse comportamento, saber que a gente continua consumindo, né? Não é uma sangria desatada, mas prestar atenção porque existem setores que, em função do comportamento desse novo normal, vão cair muito. E isso provavelmente vai acabar com muitos segmentos e não com muitas empresas, porque se o empresário souber mudar o ramo dele de atuação, ele consegue entrar para um viés e ir numa vertente de crescimento. Se ele não entender o comportamento e continuar prestando atenção em discurso odioso que não vai levar a lugar nenhum e não prestar atenção no que realmente está acontecendo na vida real, não vai conseguir sobreviver. Entender que, assim, sempre a gente teve uma política muito difícil, que se a gente acompanha, a gente fica muito revoltado, mas entre o acompanhamento da política e discurso e acompanhamento das leis que estão sendo promulgadas, das medidas que efetivamente estão acontecendo, existe uma grande diferença. Quem vai sobreviver, quem vê o que realmente está acontecendo e não o que está sendo dito que está acontecendo, entende? A palavra, como você mesmo mencionou no teu comentário, é se reinventar, né? Porque, por exemplo, o mercado de e-commerce, por exemplo, teve um crescimento brutal no ano de 2020, né? Quer dizer, o setor, assim, está muito contente com o crescimento. Então, é questão de saber se adequar e se reinventar, né? Exato. A economia não parou. As pessoas continuam comendo, as pessoas continuam vivendo, elas continuam comprando, agora pela internet mais do que nunca. Então, assim, falar que não existe mais jeito, que é uma sangria desatada, é uma análise muito superficial. O comportamento mudou e, consequentemente, com a mudança do comportamento, vai mudar a economia. Quem seguir a tendência vai estar bem. Agora, um outro fator e outra notícia que tem gerado bastante polêmica é a questão da vacina. E nós temos dois assuntos aqui muito interessantes para a gente debater em relação às vacinas. O primeiro seria que o presidente da República, recentemente, viu com bons olhos que as empresas comprem aí vacinas diretamente dos fornecedores, desde que deem uma contrapartida ao Sistema Único de Saúde. A AstraZeneca, por exemplo, foi procurada por um pool de empresas que comprariam 35 milhões de doses da vacina de Oxford, né, que metade dessas vacinas seriam doadas ao Sistema Único de Saúde. Eu quero saber o que vocês acham dessa prática, as empresas entrando com dinheiro privado, desde que, né, é bom que a gente deixe também certo aqui que muitos fabricantes não vão atender o setor privado, eles têm focado aí nos setores governamentais, mas desde que haja oferta de vacina, o que vocês acham dessa iniciativa? Eu preciso fazer uma introdução antes, né, Guga? O seguinte, que bom que o presidente está abrindo essa possibilidade de parceria pública e privada, porque ela vai ser necessária, né? Afinal de contas, o Brasil já está pagando muita conta, inclusive de auxílio emergencial, incentivo fiscal, etc. e tal.
então ele precisa realmente enxugar um pouco dos gastos e o auxílio da área privada seria muito mais que bem-vindo. No entanto, a gente tem aqui algumas notícias, né, de alguns julgados do STF que dizem o seguinte: o governo ele é obrigado a comprar uma quantidade de vacinas. Dentro dessa obrigatoriedade, ele é obrigado a informar periodicamente, com curtos prazos, quanto ele comprou, quanto ele gastou, para quem ele destinou, se haviam seringas necessárias, etc. Então, o STF, principalmente com a atuação mais protagonista do Lewandowski, ele vem fiscalizando essa compra de vacinas. Então, é um setor que vai ser muito difícil, mas não impossível, porque a gente já viu o que aconteceu no Rio de Janeiro, de se superfaturar, de se desviar e etc. e tal. Além disso, a gente tem uma realidade fática, que a gente estava até conversando antes de vir para cá, não existem vacinas para todo mundo. Então, assim, os outros países, enquanto o Brasil estava discutindo se ia virar jacaré ou se comprava vacina, os outros países, eles que são países de primeiro mundo, ou até não de primeiro mundo, eles estavam saindo correndo para ver quem comprava as primeiras vacinas. Então, a gente teve um delay nessa compra. Graças a Deus, a gente está produzindo ela aqui no Brasil. Mas a gente tem agora uma realidade que não se pode negar. O Brasil não vai conseguir comprar vacina para todo mundo. Primeiro, porque não vai dar financeiramente. Segundo, porque não tem vacina para todo mundo. Então, essa parceria, ela é muito mais que bem-vinda. E pela nossa experiência, a gente vê que é muito mais difícil desviar, ou a gente vê que a terceirização dessa responsabilidade para o setor privado, ela sempre foi muito positiva. Desde que a gente fez aquilo com a terceirização no governo do Fernando Henrique com a telefonia e outras privatizações que se mostraram muito benéficas. Eu acredito que com a vacina não vai ser diferente. Entendo, doutora. Qual que é a sua opinião? Eu concordo também. Eu acho que essa parceria do público com o privado, ela só vai agregar, só vai garantir mais segurança, mais vacinas, mais conforto para as pessoas voltarem para a sua vida, voltarem para o trabalho normalmente, para os filhos voltarem para a escola. Eu tenho 2 filhas. Se você me perguntar, você está tranquila delas voltarem para a escola com mais todos os amiguinhos, mais sua professora? Não estou. Preferiria que elas estivessem vacinadas. Então, quanto antes a gente puder garantir essa segurança, esse conforto para a vida voltar ao normal, melhor. E aí o governo ganha, que economiza dinheiro, e a população ganha, que vão ter outros caminhos para vacinação. Então, a minha opinião é que isso é muito positivo. Agora vamos entrar em outro tema que é muito discutido, né? Essas empresas, elas podem obrigar que seus funcionários sejam vacinados, e a gente sabe que essa discussão de obrigatoriedade de vacina é muito alta no nosso país hoje, e eu gostaria de saber como o mercado corporativo ele vai se comportar, porque você sabe, todo mundo sabe que seus funcionários vacinados, você vai ter a garantia que não terá doença dentro do teu ambiente corporativo. E aí a pergunta e o início do debate vai em relação a isso. As empresas, elas podem obrigar o funcionário a tomar vacina? Olha, segundo a decisão do STF, a vacina ela não é obrigatória, ela é compulsória. Então, o governo está determinando que seja feita a vacinação, né? E, em contrapartida, a pessoa ela pode se recusar, só que ela vai sofrer sanções. Então, eventualmente, não ir para um local público, não poder fazer as atividades normais. Às vezes então, assim, viajar, tirar um passaporte. Exatamente. De repente, ir até o voto, né? Coisas que são obrigatórias aí, que você esteja com as suas obrigações em dia, né? Exatamente. Então, a decisão do STF foi nesse sentido, né? E ele ainda delegou a possibilidade dos municípios, dos estados, criarem mais normas para regulamentar essas sanções e para fiscalizar também se todas as pessoas estão tomando vacina ou não. Agora, voltando um pouco para aquele mesmo tema, tudo bem, a gente vai ter que fiscalizar se as pessoas vão ter que tomar vacina, os empregados, será que eles são obrigados em detrimento da ordem do empregador? Mas a gente volta para o mesmo tema, será que vai ter vacina para todo mundo? Né? Será que a gente vai efetivamente ter essa discussão ou será que isso vai se prolongar no tempo até que ela se perca? Então, assim, existe um fato real, que é a quantidade de vacina, que tem que ser muito bem observado, porque até um jovem de 30 anos ser vacinado, eu acredito que a gente vai ter um longo período aí, longo período que eu digo, 1 ano no mínimo. Exato. E é um longo período porque a pandemia todos os dias ceifa milhares de vidas aí, né? Já tivemos um recorde de mortes aqui no Brasil, então cada dia é uma longa espera, né? Isso. E a senhora, doutora, a senhora acha, na visão do direito do trabalho, a pessoa pode ser obrigada a ser vacinada?
Hoje, do ponto de vista jurídico, isso não é possível, porque não existe uma lei que obrigue as pessoas a se vacinarem. Então, a Constituição ela é muito clara, né, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Considerando que hoje ainda não existe essa lei, o empregador não pode obrigar o empregado a se vacinar. Mas tão logo essa lei exista, o governador aqui de São Paulo já tem dado várias declarações nesse sentido, o governo federal não tão nesse sentido, então assim, ainda está sendo discutido muito se vai ser obrigatório ou não. O fato é que a gente já tem uma legislação de março do ano passado, que é a lei do coronavírus, que prevê essa vacinação compulsória. Então é possível que, tendo sim uma lei que respalde, é possível a dispensa por justa causa. Agora, o empregador, ele pode dispensar o empregado a qualquer tempo. Cabe ao poder diretivo dele escolher se ele quer ter um empregado ou não. Então, ele pode dispensar o empregado, eventualmente, que não queira se vacinar, sem justa causa, normal, e pagar tudo certinho. Mas pode acarretar problemas depois na Justiça do Trabalho? Eu fui mandado embora porque eu não quis me vacinar. Existe isso? Existe sim uma discussão em relação à dispensa discriminatória. Do meu ponto de vista, embora essa discussão ela seja muito latente, eu tenho ouvido muito falar sobre isso, do meu ponto de vista, eu entendo que a Constituição Federal imputa ao empregador uma obrigação legal de garantir um ambiente saudável e seguro. Se aquele empregado não está de acordo com as minhas regras e com as regras sociais de um ambiente saudável e seguro, cabe a mim, dentro do meu poder diretivo, eu, empregador, se eu quero aquela pessoa ou não comigo. Então, do meu ponto de vista jurídico, isso não caracteriza uma dispensa discriminatória, muito pelo contrário. Caberia sim a minha obrigação, a minha observância da legislação da Constituição Federal de garantir esse ambiente de trabalho seguro. Agora nós estamos chegando já nos minutos finais desse nosso programa. Eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem, uma perspectiva do que será o ano de 2021 no ambiente corporativo, como vai ser essa volta pós-imunização, quais os legados que ficaram disso tudo, se é possível que se tenha um legado positivo, do pior momento que a nossa geração passou. Gostaria de saber, e já também agradecendo a participação de cada uma de vocês. Primeiro, a senhora doutora Yara. Tá bom. Bom, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. E a minha mensagem que eu digo é que sim, a pandemia ela foi muito sofrida, muitas empresas fecharam, muitas famílias perderam entes queridos. Então, foi sim muito sofrido, mas por outro lado a nossa sociedade se uniu, a gente conseguiu demonstrar e transparecer cada vez mais solidariedade, a gente conseguiu se reinventar, inventar outras formas de se comunicar, de se conectar, seja falando no Zoom, no Teams, no Google Meets, enfim, tantas outras formas que a gente encontrou de se reunir, de mandar um presente por um motoboy, enfim, tantas outras profissões que não eram tão valorizadas, começaram a ser muito valorizadas. Então, a gente sofreu muito, mas a gente aprendeu também com solidariedade, se reinventar, em construir talvez um futuro um pouco melhor, mais solidário, com perspectivas melhores aqui para o nosso mundo. E do ponto de vista jurídico, eu acho que também a gente evoluiu muito, a gente cresceu muito. E agora, para o próximo ano, a Justiça do Trabalho, a gente tem muitas expectativas, que a Justiça do Trabalho entenda os empregados, claro que sofreram, mas também entendam os empregadores que também foram pegos de surpresa, assim como o mundo inteiro. Então, essa balança, eu acho que o Judiciário vai fazer bem e a expectativa é que a gente caminhe aqui para uma tranquilidade pós-pandemia. Doutora Sheila Shimada, quero agradecer a sua participação aqui conosco. Deixe sua mensagem final aí. Obrigada, Guga. Bom, a minha mensagem ela pode parecer poliana, mas eu não estou ignorando todo o sofrimento e todas as perdas que a gente teve na pandemia. O que eu vejo é que a gente teve uma aceleração no comportamento de mudança, uma aceleração nos valores de solidariedade, uma aceleração nos valores de altruísmo. A ciência se mostrou absolutamente eficaz. Então, a gente teve tanta coisa boa para agradecer, que a minha mensagem para 2021 é assim, a gente não vai ignorar as dificuldades, mas a gente também não vai achar que está tudo perdido. Tem muita coisa para fazer, todo mundo se reinventou. É um ano que a gente vai colher muitos dos frutos do que a gente plantou em 2020. Se eu plantei frutos de medo, eu desisti, eu me entreguei, eu vou colher esses frutos agora em 2021. Se eu, mesmo chorando, fui lá, pensei em outra coisa, mudei, achei algo novo, também vai colher esses frutos. Então, eu acho que aquele que mais vai chorar em 2021 é aquele que não conseguiu mudar. E aquele que mais vai prosperar
é aquele que acredita que o futuro pode ser algo muito melhor do que ele era antes da pandemia. Muito obrigado, doutoras. Este foi mais um Alesp Cidadania aqui na Rede Alesp. Você continua com a nossa programação. Quero convidar você a acessar as nossas redes sociais, nosso canal no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Lá está todo o conteúdo produzido pela TV do Parlamento Paulista. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.